Bom dia, bem-vindos a mais um Conversas que Convertem, super, super especial hoje com uma pessoa que eu pessoalmente também tenho um carinho muito grande. Para quem não conhece ainda a PlugLead, somos uma solução, uma plataforma que automatiza não só as primeiras conversas, mas todo o relacionamento aí com o seu cliente, com os seus futuros clientes, de forma personalizada e, obviamente, escalável, também automatizável. E hoje a gente tem uma convidada aqui super especial para mais um dos nossos episódios que vai nos contar, além da sua jornada, vai nos trazer vários hacks, dicas, insights sobre como converter mais negócios, sobre como construir um negócio, sobre como empreender de maneira bastante, eu diria, já porque a conheço, de maneira bastante disruptiva e diferente. E antes que eu me coloque aqui, porque eu já chamei de consultora, influenciadora, porque ela me influencia muito, já vivi com ela na prática um processo bastante impactante de mentoria, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Então, Cami, para a gente começar, eu queria te pedir duas coisas. A primeira é para que tu te apresente, para que o nosso público possa te conhecer. E para já começar, queria que tu nos contasse o seguinte: como que Camila Rank impacta hoje as pessoas que têm a oportunidade de se conectar com o teu produto, com o teu serviço, como que tu impacta a conversão dos negócios ou da entrega delas? Vamos lá. Oi, pessoal. Primeiro, friozinho na barriga com esse convite. Estou honrada. Obrigada, Plug. Obrigada, Jéssica. Muito feliz de estar aqui, conversar um pouquinho. Eu sou a Camila Rank, eu sou publicitária. Trabalho com marcas pessoais já fazem 7 anos, num processo de mentoria. Então, sou mentora de marcas pessoais. Hoje, muito focada em mulheres. Então, o maior público que eu conecto são mulheres, marcas pessoais de mulheres. Sou mãe do João Pedro e do Eduardo, dois menininhos muito fofos, e maternidade e carreira são pautas que sempre estão presentes na minha vida. Eu não consigo desassociar a mãe Camila da mãe profissional que está aqui com vocês. E isso é muito marca pessoal, é todas as nossas frentes, é tudo que a gente é. E já dando um pitaco aí de como eu transformo através do meu trabalho, como que eu consigo converter, é fazendo as pessoas se perceberem como um todo, né? A gente nunca é só nossa profissão, nunca é só nossa entrega prática, nossa entrega técnica, a gente é o nosso 360, somos tantas coisas, é uma frase que eu uso muito, e eu realmente acredito que a gente tem muitas frentes, então quando eu faço a pessoa se perceber essa potência que já é, né, sendo ela mesma, a gente consegue converter em relações muito mais fiéis com os clientes, muito mais duradouras, que a pessoa se conecta muito mais do que só a parte profissional. E isso com certeza torna aí os nossos clientes, os nossos fãs, e por isso, de certa forma, a gente influencia, né? Hoje, quando a gente fala, né, influenciadores, infoprodutores, a gente sabe que existe uma conexão muito grande, não necessariamente um é outro, mas existe essa conexão muito forte. Aqui na Plug, a gente já atendeu mais de 3.500 infoprodutores, e aí boa parte deles influenciadores, porque a influência ela acaba sendo uma forma de vender mais o seu infoproduto, e ela muitas vezes o infoproduto acaba sendo o próprio case de sucesso, né? Então, alguém que identificou dentro dessa sua jornada um padrão e criou desse padrão um modelo que de alguma maneira é replicável e outras pessoas, através dessa execução ali desse padrão, também conseguem chegar a algum sucesso, atingir determinado objetivo. A gente vê também dentro desse é uma coisa que eu particularmente gosto bastante de, te acompanhar, e quando eu, né, brinco contigo e falo: "Cami, tu é sim uma pessoa influenciadora", porque para mim, por exemplo, é super, notável poder acompanhar as diferentes fases da tua vida, é muito perceptível o quanto tu vai incrementando novas versões, de Camila ao longo da jornada. E aí, a pergunta que eu quero te trazer para a gente dividir aqui, seja com quem está começando, seja com quem já tem algo definido, mas quer incrementar o produto, é fazer justo essa correlação entre como que ao longo da tua jornada
foi sendo esse processo de descoberta e automaticamente de montagem desse produto. Então, tô Uhum. pensando, né, poxa, eu sou a Camila, eu sou publicitária, como que começa essa jornada de publicitária até chegar essa Camila hoje mentora, em que algum momento existe uma correlação com o infoproduto? Como se deu isso? Alguém observou? Tu observou? Como foi? Sim, é muito engraçado, porque quando fala publicitária, acha que a pessoa já tem, né, uma maior propensão a ser uma influencer ou tem muitas habilidades no digital, e nem sempre é assim, tá? Também é desafiador para mim, que tenho uma formação em comunicação. Na época que eu me formei em publicidade, não existia esse universo digital, não existia Instagram, não existia Facebook, então a gente também precisou adaptar, né, esse formato. Mas, naturalmente, eu sempre fui uma pessoa que gostei de rede social, desde cara, né? Gostei de compartilhar o meu dia a dia, gosto de fotografia. Então, eu falo que eu comecei de uma maneira muito pessoal, aquele álbum pessoal de recortes da nossa vida. E conforme eu entrei no branding pessoal, daí já em paralelo com a minha jornada de carreira, né? Então, só para o pessoal que ainda não me conhece entender um pouquinho, eu sempre trabalhei na área de marketing, de branding de empresas. Então, estava do outro lado, né? Eu era cliente das agências. Mas eu sempre trabalhei com isso no offline, né? Nas estratégias mais tradicionais, porque era o que tinha na época, era a nossa realidade. Mas chegou um ponto que eu resolvi sair do corporativo, sair das marcas corporativas e me assumir como marca pessoal para atender clientes, para ser consultora, e na época eu trabalhava com varejo de moda, não tinha a ver com branding pessoal, e é o que você falou, né, Gé? A gente é o nosso próprio case. E o meu movimento de marca pessoal na época, como consultora, fez com que as pessoas, principalmente profissionais autônomos, olhassem para mim e falaram: nossa, que bacana, que posicionamento legal, você entrou nessa área e já tem clientes, já tem um movimento legal, tem um posicionamento, tem uma comunicação bem coerente com quem você é, nossa, bem bacana, e começou a ver o meu movimento e me procurar para dar essa orientação. Então, eu fiz primeiro em mim, né, esse processo, e depois as pessoas começaram a me buscar para orientá-las. E nesse momento também veio a enxurrada de redes sociais, o Instagram 2013 ali, que meio que bombou, começou essa transformação em rede social e produtos digitais, né? Então entrou junto com esse meu movimento de ser empreendedora, eu presa na época, eu me chamava de eu presa, e eu acabei fazendo esse movimento sozinha e olhando a rede social, observando, sendo atenta aos movimentos do digital, que podia ser ali, além de ser recortes da minha vida, que eu faço com facilidade, né, por gostar da própria rede social. Falei, poxa, eu também sou a Camila, publicitária, especialista em branding pessoal, eu preciso mostrar isso, não dá para eu só mostrar o que eu como, onde eu vou, quem eu sou, faz parte de mim, boa parte de mim, o meu trabalho. Então, vou usar essa rede social, esse canal digital, para mostrar quem eu sou profissionalmente, falar sobre os meus assuntos técnicos e ajudar, de certa forma, as pessoas que talvez nunca vão ter acesso diretamente a mim offline, porque na época eu ainda tinha a mentalidade que eu tinha que atender presencial. A Jéssica sabe que ela foi minha cliente presencial. Eu ainda não tinha essa mentalidade, poxa, eu posso dar o mesma entrega personalizada e toda entrega através de uma tela. E daí veio pandemia e tudo foi acelerado, né? Eu precisei adaptar rapidamente os meus serviços para conseguir continuar trabalhando de um formato um para um, que na época era só o que eu fazia, mas que a pessoa não estivesse comigo. Então eu fui sempre observando as mudanças de mercado, né, aprendendo sobre as ferramentas, experimentando no meu ritmo, né, fazendo as transformações necessárias. Então, eu sou de uma era analógica que está se transformando em muita geração das pessoas que conectam comigo, que vou fazer 36 anos, então a gente se formou ali, não tinha todas essas facilidades, essa tecnologia à nossa disposição. Hoje a gente tem esses recursos, então vamos aprender a usar da nossa forma, sem
sem que a gente mude a nossa essência, perca o nosso DNA, mas vamos usar ao nosso favor. Então eu fui transformando aí nesses 7 anos as minhas entregas, os meus serviços, para me adaptar também à forma de consumo desse mercado, dessas pessoas e facilitar para todo mundo, né? Não, muito legal, acho que fica super claro, tanto essa etapa, né, do presencial, do individual e dessa personalização que segue se fazendo presente, nesse produto escalável, e eu trago escalável aqui com carinho, Sim, quando tu fala na entrega em grupo. Essa é um ponto, né, que muitas vezes quando a gente está falando, do produto do infoprodutor, quando a gente está falando de uma ferramenta de automatização, como por exemplo, é a solução que a gente entrega aqui na Pluglead, de primeira, nem todo mundo, né? O mercado ele já tem também uma grande educação, mas muitas vezes acaba tendo uma primeira repulsa, né? Mas, sim, poxa, automatização e a gente não perde a personalização com isso, a gente não pode esquecer que hoje a gente tem uma infinidade já de possibilidades de, por exemplo, segmentar, né? O nosso público, então, por exemplo, no teu caso, segmentar ali o teu público-alvo, que são mulheres, elas possivelmente têm uma faixa etária, elas têm algumas similaridades, né? De dores, de problemas que elas querem resolver, seja em relação à carreira, seja em relação a posicionamento, seja em relação a estilo de vida. E a gente, quando a gente está olhando de um cenário, né, de plataforma, consegue, com algumas informações que a gente coletou em algum dos momentos de interação com essa pessoa, com esse contato, em alguma das integrações que a gente tem com os sistemas em que né, a gente tem integração aí, capturar essas informações e, a partir disso, o nosso cliente vai desenhar toda essa trajetória de interações com o cliente final. E acho que tem um mindset que a gente vai quebrando, né, com o passar da sim. maturidade, que é, por mais que a gente tenha, no final das contas, ela é uma automação, ela é uma plataforma, aí a gente vai buscar fazer essas escalas, essas adaptações que tu muito bem trouxe, de acordo com o contexto. No final das contas, quem vai decidir quem é o público-alvo, que tipo de informações eu vou utilizar, e qual é a mensagem que vai ser disparada, é um ser humano que está ali Sim, atrás, né. exatamente. E aí, dito isso, Cami, acho que uma das coisas que mais me chama atenção aqui do time Plug quando eu sugeri o teu nome, é a forma como tu engaja as pessoas que tu tens, dentro do teu perfil, dentro das tuas redes. Uma coisa que é bem nítida no que tu já foi trazendo, aqui, eu tenho muito claro do tempo também que tu foi, minha mentora. Tem uma frase que uma vez tu me disse, acho que eu nunca, te disse, vou dividir aqui com quem está nos escutando, que talvez tenha a ver até com a tua trajetória, que para mim faz total sentido, que é assim, olha, tu só não é uma empresa, tua marca só não é de uma empresa porque tu não decidiu empreender, né, na época. Mas tu, como pessoa e como profissional, deve posicionar tua marca como se fosse. Sim, Então, é só uma questão de decisão. Vamos lá, como é que a gente vai posicionar a Jéssica como uma empresa que todo ano tem que se desenvolver, todo ano tem que aumentar o faturamento, todo ano tem que crescer. E desde então, essa é a minha premissa para desenvolver minhas skills, né, uhum, soft skills técnicas, aumentar, por exemplo, o meu salário, minhas responsabilidades e tudo mais. Agora, num cenário mais empreendedora, isso obviamente já tem uma extensão diferente. E aí, tu mencionou no começo uma coisa muito importante que, na minha visão, uh, tu disse, poxa, eu me questionei sobre sou uma influenciadora, a gente sabe que cada vez mais o mercado começa, inclusive grandes marcas, a fazerem campanhas de influência com influenciadores menores, por uma grande conexão de engajamento que esses influenciadores têm com o seu público, uma grande conexão. A gente vê bastante tu compartilhando essa vida profissional e pessoal, então realmente essa mescla. E aí a pergunta agora, de fato, é a seguinte: quando a gente fala em engajamento, de fato, esse engajamento real com o público, o que que tu tem visto aí que são as principais tendências que têm dado certo, tanto influenciadores, infoprodutores, o que que tem sido aí
as ações que têm gerado resultados efetivos de engajamento. Perfeito, Jé. Deixa eu só te pontuar uma coisa que eu acho que é importante, eh, compartilhar sobre o que você falou um pouquinho antes de automatizar. E vem em paralelo com esse meu nessa minha maturidade profissional e pessoal, fases da vida. Antes, quando eu estava na fase, casada, sem filhos, ou mesmo solteira, eu tinha todo o tempo do mundo. Então, para mim, fazer um serviço 100% eu, 100% personalizado, era uma coisa. Depois que eu tive os filhos, o tempo é contado. Então, assim, eu cheguei num momento no retorno das minhas licenças que eu falei: ou eu começo a entender melhor o que que eu posso, né, escalar, o que que eu posso automatizar, ou eu vou estagnar, eu não vou dar o próximo passo para minha carreira, para os meus projetos, eu vou parar onde eu tô. Então eu tô bem nessa fase. Se a gente também fica muito amarrado no que deu certo ou do que você acha que é o certo e não se adapta aos novos, né, novos formatos e as novas ferramentas e o que vem para nos ajudar, você para no tempo. Então, assim, não é só sobre atender mais clientes, é sobre dar conta. A gente tem 24 horas por dia e a gente vai amadurecendo, a gente vai aumentando só mais papéis, né? Vai virando mãe, vai virando isso, vai virando aquilo, tem os hobbies, a gente quer fazer outras coisas. E se a gente não começa a prestar atenção no que pode ser desdobrado, você vai, não digo morrer na praia, mas você para num platô ali e fica ali para sempre. Então é importante a gente passar para o próximo nível, né? A gente sempre tem que estar entendendo qual que é o meu próximo nível. E no meu caso é muito isso. Como que eu mantenho essa personalização, mas é necessário de alguma forma eu escalar, eu automatizar, eu encontrar processos que sejam feitos de uma forma mais leves e mais dinâmicas, não tudo eu. Então, eu queria pontuar isso, que eu acho que é importante até para a deixa aí de vocês. E sobre a influência, engajamento, assim, quando você me falou, né, você é influencer digital. Eu falei, meu Deus, será que eu sou isso mesmo? Mas eu sempre encarei influência como o fato de influenciar. Às vezes a gente precisa de uma rede social para estar influenciando. Hoje, com a rede social, a gente tem um impacto maior, o que é muito legal. Mas eu nunca fui daquelas que tive isso como um objetivo, como algo que eu transformaria em um principal foco de trabalho. Por isso que me estranha e é assim, até, né, eu fico lisonjeada, porque eu falo: "Nossa, será que eu cheguei nesse patamar de ser considerada uma influencer?" Mas sim, mesmo os micros a gente está influenciando. Mas isso não foi um objetivo, foi muito natural, que traz uma certa leveza e até me permite ser mais autêntica. Então a gente consegue, da nossa forma, chegar onde a gente quer chegar. Por isso também vale aqui pontuar que é possível ser uma influencer sem você seguir receitas de bolo, sem você estar ali, nossa, tenho que fazer dessa forma, que é uma coisa que eu realmente não acredito e não funcionaria para mim. Então eu cresci de certa forma e hoje eu vejo que eu tenho um impacto sendo muito respeitosa comigo mesma. Isso faz sentido para mim? Isso aqui vai agregar na vida de alguém? Ou está me machucando? Às vezes é um assunto delicado, eu não estou pronta para falar sobre isso, eu não estou fortalecida o suficiente, eu me respeito. Mas o mais importante é não olhar tanto número de seguidores, e sim a conversa que tem nos bastidores. O que está acontecendo no direct? Será que as pessoas estão conversando comigo? Esse é o termômetro para eu ver se realmente aquilo está fazendo sentido. Porque é sobre mim, é minha rede social, mas não é só para mim, né? É para o outro. O que que o outro, de repente, eu posso agregar na vida do outro? Não é um egocentrismo ali. É o que que eu posso realmente transformar. É eu ser, de certa forma, generosa de compartilhar aquilo que eu sei para transformar pessoas. Então, o meu termômetro é: tá tendo um papo no direct ali, no, nas mensagens? Para mim, esse é o termômetro. Se eu estou no caminho certo em termos de conteúdo, e se eu estou com um público que realmente quer estar ali, né? E outra forma que eu encontrei, que foi recente, Gé, foi transformar as minhas clientes, as pessoas que têm mais afinidade comigo, em uma comunidade. Eu acho que também é uma grande tendência da influência digital, é você ter essas pessoas mais próximas, ter um canal para elas, entender que
elas também serem percebidas como especiais, como a gente está observando elas e não só elas estão nos observando. Então, hoje eu tenho uma comunidade que chama Camis Club, que é uma comunidade de mulheres, negócios, marca pessoal, muito aberta a isso, ao autoconhecimento, à autenticidade, em como ter uma presença digital, mas de uma forma respeitosa, que a gente não perca a nossa essência, porque a gente sabe que é importante, mas dá para ser de uma forma gostosa, que a gente olha aquilo e fala, eu gosto de estar aqui, né? Eu sou super a favor de redes sociais, não sou aquela contra. Eu acho que é saudável desde que a gente saiba usar essa ferramenta, né? Nossa, muito legal. A gente tem, Cami, aqui na Plug, um dos nossos canais de vendas mais consolidado é o canal de afiliados, e a Uhum. gente já viu muitas coisas acontecerem, né, dentro do nosso programa. Entre elas, por exemplo, alguns afiliados que faziam tráfego, outros que, né, buscam a estratégia que a gente mais acredita, de revenda, que é de fato, utilizar o nosso produto, gerar o seu próprio case, contar, né, para a sua ali, base de clientes, para a sua audiência, como utilizar o produto na prática, trazer as atualizações da nossa solução. E é muito incrível, porque quando tu menciona sobre essa troca ali no direct, sobre essa troca prática, real, vivida, principalmente no médio prazo, num engajamento e num relacionamento que se sustenta, a gente vê que os afiliados que mais têm o resultado constante e crescente são justamente esses que conseguem viver na prática essa experiência, que obviamente eles vão tendo estratégias ali e uma constância presente, né, de atualização, de autenticidade, de novidade, de incrementos da vida, né, como a gente fala, mas eles construíram algo que tem uma base muito sólida ali, né, que não é algo pontual, isso faz toda a diferença. Uma das demandas de produto que a gente tem aqui mais altas, e eu vou dar um spoiler que a gente vai fazer uma entrevista para fechar essa temporada do Conversas que Convertem com o João, o nosso founder e hoje o nosso head de produto e engenharia, para a gente falar das novidades da Plug em relação a produto, mas uma das nossas maiores demandas é em relação à gestão de conversas e de grupos e comunidades. Ela vem de fato sendo, né, uma das formas mais, talvez, uma das estratégias mais utilizadas quando a gente fala em engajamento, e é muito legal porque ela coloca o influenciador, o infoprodutor, o profissional ali como um conector e um mediador de cases, de Sim. histórias. E é muito legal porque a gente de fato acaba sendo, né, o intermédio, o networking, entre as pessoas que têm essas mesmas, vamos colocar assim, características, talvez as mesmas dores, só que elas muitas vezes até estão em estágios diferentes. Então, algumas já acabaram passando por um desafio e é bem interessante poder acompanhar as comunidades e às vezes, observar que o próprio grupo em si vai colaborando de uma forma em que as coisas por si só vão se auto-resolvendo ou negócios ali dentro vão acontecendo de uma forma muito, orgânica. Eu não sei se tu tem como que tu tem visto, isso acontecer aí no teu dia a dia, como que tem sido a experiência com o Camis Club? E eu, assim, tenho me surpreendido. As coisas já aconteciam sem eu ter dado o nome de Camus Club, né? Porque eu fomento muito as relações entre as minhas clientes, eu conecto, porque eu acho que realmente é a base do branding pessoal, essa conexão, né, que a gente faz com as pessoas. E então eu já fazia de uma forma muito informal. E com a entrada também da mentoria em grupo, né, que é o meu produto que é mais escalável, dentro dos grupos já acontece, só que daí ficava nas bolinhas, né, as turmas. E agora, com o Camus Club, acontece que todas têm a oportunidade de se conhecer e fazer essas trocas, e a gente realmente tem uma curadoria de serviços e produtos, que a gente faz, né, dá uma prioridade em
os negócios entre nós. Essa também é a função, que eu dê prioridade para as mulheres que estejam ali. Então, além de tudo, a gente se trocar, a gente também fomenta negócios. Então, trazer essa visibilidade para outros serviços, outros produtos, e tendo ali a chancela de que a gente passou por um processo de training pessoal, a gente tem esse respeito pelas nossas marcas, pelas nossas histórias, a gente se valoriza também, então acaba que dá um match muito legal entre elas e sai grandes frutos aí de projetos em conjunto que foi fomentado dentro da comunidade. É isso que você falou, esses cases delas mesmas que acaba uma inspirando a outra ou mesmo consumindo uma da outra ali, né? Não, eu adoro e vou puxar aqui uma pauta que é o seguinte: ah, Camila tem essa grande fortaleza de conexão de pessoas. Eu acho que assim, se eu, né, a gente já se conhece para mais de 10 anos, dá para a gente falar isso Sim. agora. E acho que mais especificamente nos últimos anos, né? Não tem ano assim que alguém que eu não conversei com alguém ou que eu não fui apresentada a alguém, seja fisicamente ou no online, por uma conexão tua, isso é muito, muito legal. Mas tem uma coisa agora bem técnica aqui, que a gente recebe muito dos infoprodutores que estão começando, que é o seguinte, Cami, tô aí, alguém do meu entorno ou várias pessoas do meu entorno já conseguiram me ajudar a identificar um padrão de problema que eu consigo resolver. Uhum, Consegui desenhar um produto, não tenho ideia de como precifico aquilo, né? uhum, Boto esse negócio em campo para vender. uhum. Tornar aquilo ali um negócio, tornar aquilo ali de fato não um negócio, uma renda. Se tu fosse, poxa, tenho ali uma pessoa que chegou para comprar uma mentoria com a Cami, essa pessoa já conseguiu identificar esse padrão. Tens alguma dica para quem precisa precificar e colocar esse produto na rua? É como se fosse envelopar, né, o produto, né, Gé? Fazer eles Exato. transformar em realmente algo palpável, porque às vezes a gente fica com a ideia solta ali e não consegue materializar, né? E sobre preço, preço tem muita relação com posicionamento, né? Como você também quer se posicionar e quer ser vista. Então a gente também tem que prestar atenção que público você quer atrair para daí fazer essa reflexão de preço. Porque conforme eu precifico os meus serviços e meus produtos, eu também me posiciono perante esse público. Então é importante fazer esse paralelo, poxa, esse meu público que eu quero atender, que eu né, é, que eu fiz análise aqui, que é o público que eu conecto, ele pagaria esse preço? E uma forma excelente para a gente balizar o preço é conversar com pessoas da área. Então, eu tenho um hábito muito grande de tomar cafezinho, seja virtual, seja presencial, com pessoas que trabalham, no meu caso, com branding pessoal. Como que você trabalha? A gente tem que também tirar essa coisa de, ai, não posso compartilhar com meu colega de profissão, porque ele vai roubar minhas ideias. Gente, quando a gente se entende como marca pessoal, a gente sabe que a pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa que eu faço, mas não é você fazendo, né? Então a gente pode sim e deve se conectar com pessoas da mesma área para trocar essas figurinhas. Poxa, quanto que você cobra? Como que é o formato? Como é a tua metodologia? Se para você é difícil ou o mercado seu é muito fechado, não, as pessoas não falam. Faça cliente oculto. Pede para alguém ir lá perguntar, fazer um orçamento, compre infoprodutos da sua área. Eu mesmo compro um monte de infoproduto de branding pessoal para entender o que, que as pessoas estão aplicando, o que, que as pessoas estão fazendo, quanto que custa, se no meu entendimento aquilo faz sentido aquela precificação. Então é assim que a gente chega no nosso preço. Primeiro pensando qual é o público que eu quero atingir. Não adianta você também quer ter um posicionamento premium e fazer um produto barato, mesmo que você esteja começando. Eu sempre brinco, é melhor dar do que cobrar baratinho. Então, eu estou começando, estou um pouco inseguro. Então, faz aí algumas parcerias de troca de feedback, de divulgação, não precisa ser só necessariamente pagar dinheiro, né? E para você validar o teu método, mas se você quer se posicionar com um produto premium, por exemplo, não tem como pôr um preço muito baixo. Então, primeiro é identificar
Qual é a minha estratégia de preço? Premium, média do mercado ou um preço mais popular que eu quero ganhar escala? Quanto mais gente, melhor. Quero ter aquele produto que ele roda bastante, então é baratinho. Beleza, eu identifiquei que é esse meu posicionamento. Quanto que dentro do meu mercado custa um preço baratinho, por exemplo? Quanto mais ou menos é o baratinho do meu mercado? Então, você como que eu vou saber isso? Pesquisando, né? Vou lá olhar quanto que as pessoas estão praticando, quem são. Isso chama benchmark. A gente precisa fazer isso para balizar. Então, acho que essa é a minha dica. Funciona, Jé? Você acha que serve? Não, excelente, super prático, porque Hum, muitas vezes a gente também acaba complicando, né, então, dentro desses teus hacks aqui, super, simplificou, poxa, vamos ver aí se eu posso fazer de uma forma sem, cobrar ou se não que caminhos aqui eu tenho para seguir. E no papo que a gente fez com o Léo, na semana passada e que foi ao ar, ele trouxe muito também, bem similar ao que tu trouxe aqui, de maneira muito simples no sentido de: "E bote para rodar", né, exato. não sem ficar complicando muito para que o Uhum, jogo possa avançar. Então, a gente também é muito dessa premissa de sim, tenha bases, olhe, né, para quanto menos a gente errar, melhor, mas parta para a execução. Cami, para a gente, não vai ser a última, porque eu quero que tu deixe uma mensagem final, mas antes disso, quando a gente pensa, a gente já foi falando um pouquinho ao longo do nosso papo, mas quando a gente pensa em infoprodutores, quando a gente pensa em influência, redes sociais, ganhar dinheiro com isso, o futuro do trabalho. O que que tu vê aí como tendências para esse futuro uhum, conhecido, mas talvez desconhecido? sim. Eu acho assim que a gente já entendeu que esse mercado veio para ficar, então não tem como a gente retroceder. Todo mundo vai ter que ter um braço digital. Então, todos os negócios, todos os formatos de carreira vai ter que ter um braço digital. Mas eu vejo que não dá mais para brincar. Ninguém mais está sendo enganado de que é fácil fazer uma fortuna pelo digital. Trabalho é trabalho, vai dar trabalho, seja presencial, seja no digital, é trabalho. Então a gente precisa encarar de uma maneira também mais profissional esse mercado, né? Essa forma de da gente se conectar, então levar mais a sério. Então eu acho que a gente tem que olhar com mais profissionalismo, mais responsabilidade aquilo que a gente cria, aquilo que a gente coloca para rodar. Então é importante a gente entrar em ação, entrar em movimento, mas o melhor da gente, né? Se aprofundem, tragam coisas que realmente tenham um embasamento, né? Busquem se desenvolver, não dá para ser tudo muito superficial. Eu acho que já passou a era de superficialidade no digital. Pessoas ganharam dinheiro quando começou o digital e era algo né, superficial, a gente gastava lá uma grana e era aquela coisa rasa. Eu acho que tem que ser coisas profundas, práticas, que não também cheio de aulas ou cheio de acessórios, não tem que ser sucinto, mas tem que ser profundo, que realmente gere uma transformação e algo que seja levado a sério, tanto para quem compra como também para quem está fazendo ali, né? É uma forma de ensino, é uma forma de trazer carreiras, então é algo que realmente a gente precisa levar a sério, né? Todo mundo que está envolvido. Excelente, foi um papo muito bom. Eu te dou um spoiler aqui para te ir pensando em qual vai ser a tua mensagem final para quem está nos escutando. Enquanto isso, para quem está nos escutando, eu quero convidar vocês a seguirem a Plug no Instagram, Plug Lead, no nosso canal do YouTube, porque é por lá onde a gente divide todos os conteúdos do Conversas que Convertem. É lá também o nosso canal principal, então lá a gente tem todos os conteúdos sobre a nossa plataforma, sobre como a gente pode ajudar você, influencer, você, infoprodutor, sobre o uso prático do dia a dia para te ajudar a converter mais no seu negócio. A gente falou bastante aqui sobre o infoprodutor, sobre o afiliado, mas a gente ajuda bastante também as agências de marketing, você, empresa aí, diretamente, que também quer disparar campanhas, que também quer se relacionar mais com os seus clientes. Então, procura a gente, o nosso site também tem lá todas as nossas formas de contato. Quero muito agradecer a Cami por esse super bate-papo, acho que uma jornada, acho não, tenho certeza, uma jornada super bonita, mostrando muito essa autenticidade, essa flexibilidade de
eu nem diria de renovação, eu diria de incremento, né, Cami, porque a gente Uhum. não vai se renovando, a gente vai incrementando coisas na nossa vida, na nossa trajetória, ao passo que a gente vai vivendo coisas novas, é sempre, sempre uma jornada de muito aprendizado, conversar, te escutar, vivenciar contigo, ser influenciada por ti no dia a dia. E aí eu queria aqui, para a gente poder encerrar, que tu dividisse com quem está nos escutando, como que as pessoas podem te encontrar para conhecerem do teu trabalho, da tua vida pessoal, e também qual é a mensagem final aí que tu tem para dividir com quem já está nessa trajetória e com quem está começando. Ai, obrigada, Gé. Já acabou. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Obrigada mais uma vez pelo convite, fiquei muito feliz. Para me encontrar de uma maneira muito fácil, é o meu arroba do Instagram, Camila Rank, Camila RANK, depois a Gé coloca aí para vocês verem de uma forma fácil. Lá tem também os acessos para as mentorias, eu tenho turma nova da Mentoria Reconhecer, que é a minha mentoria em grupo, começa dia 2 de julho, então logo menos, estou bem animada, é a nossa terceira turma. E um recado final para quem está nos ouvindo, para quem já está na jornada, ou mesmo que vai começar essa jornada no digital, eu era uma pessoa que era muito desconfiada com o digital, confesso. Mas depois que eu entendi que é possível fazer da nossa forma e que a gente pode sim planejar, criar planos, estratégias e tal, mas é importante a gente deixar um espacinho para o universo conspirar. Então a gente tem que ouvir os sinais, né? Prestar atenção no que está à nossa volta, os convites que a gente recebe, inclusive de estar aqui, que é mais importante do que acertar a direção, é caminhar. Então, caminhe e os caminhos se abrirão. Eu acho que é importante a gente ter isso como lembrete diário, que a gente também tem uma força divina que está nos mandando sinais e a gente também tem que ativar nossa intuição, esse é o caminho, e seguir, porque muitas vezes é só isso que a gente precisa, escutar o que a vozinha que está falando aqui dentro, vai. Eu não tinha total segurança de me jogar no digital, mas eu escutei uma vozinha, vai, que você, essas mulheres vão ser transformadas por você, o que você faz, ó, até me emociona, o que você faz pode mudar a vida de algumas mulheres, então continue, acredite, você vai achar um jeito certo. Então, eu sou uma pequena influenciadora, com poucos seguidores, mas estou fechando as turmas, estou feliz, estou com o resultado e estou sempre atenta aos sinais que o universo me manda. Bom demais. E assim a gente conclui super inspirados o nosso terceira sessão, dessa temporada do Conversas que Convertem, e a gente se vê aí para novos episódios já já. Cami, um beijo a todos vocês. Um beijão, Plug, pessoal da Plug. Foi um prazer. Vejo vocês em outra Tchau. oportunidade.